rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Porque domingo, os mineiros em campo. Atlético contra o São Paulo, 4 da tarde. Pode anotar, jogo ao vivo na Globo. Também tem Internacional e Cruzeiro às 6h30 no domingo com transmissão do Premier. Porque tem novidades sobre a grama sintética. A entrega tá atrasada, Giovanni. O que tá acontecendo? Me explica. Por isso os próximos jogos vão ser no Mineirão? Boa tarde. Tá atrasada, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Atlético ainda deve fazer mais 3 partidas no Mineirão. A previsão inicial do clube era de jogar já na Arena no próximo domingo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o que aconteceu para esse prazo não ser cumprido? O Atlético, de acordo com o Atlético, parte do material já está aqui na Arena e também toda a obra de infraestrutura para a instalação desse campo sintético já está pronta. Só que neste momento, 2 cargas estão presas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, aguardando a liberação da Receita Federal. Mas parte dos funcionários da Receita estão em greve, o que está ali dificultando esse processo, deixando tudo isso muito mais lento. Então o Atlético agora aguarda a chegada desses materiais para aí sim colocar uma nova data de estreia no campo sintético aqui da Arena. Falando rapidamente sobre o time, Maurício, antes de devolver para você, o Atlético hoje está de folga depois daquele jogo cansativo na altitude de Cusco, no Peru, e aí a partir de amanhã já inicia essa preparação para enfrentar o São Paulo, jogo no próximo domingo, jogo que vai ser no Mineirão, o Atlético enfrentando o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Mineirão, não vai ser aqui na Arena. Maurício. Então tá explicado, comprei uns paninhos de prato na internet, tá demorando pra chegar, deve ser por causa disso. Obrigado. Bora falar agora sobre Rubens Menin, principal acionista da SAF do Galo, é o único do futebol brasileiro entre os 55 mais ricos do país. Nessa terça-feira, a revista Forbes lançou ou divulgou o mais novo ranking com os 55 maiores bilionários do nosso país. Não há Leila Pereira, do Palmeiras, não há Pedro Lourenço, do Cruzeiro, mas há a presença do dirigente atleticano. Rubens Menin aparece na 36ª colocação desse ranking, com uma fortuna estimada em 8 bilhões e 600 milhões de reais. O ranking apresenta alguns velhos conhecidos do torcedor botafoguense, os 3 irmãos da família Moreira Salles, mas nenhum deles hoje tem participação no Botafogo. John Textor, que não é brasileiro e nem mora por aqui, até por isso não figura nessa relação. Rubens Menin, que tem 69 anos de idade, é engenheiro e dono da MRV Engenharia, do Banco Inter, de rádios e televisões, além de investir em setores como logística e também mídia. Só para completar, me chama a atenção o fato de o principal acionista do Galo estar entre os mais ricos do país e hoje o Atlético precisar de investimentos de outros para que possa equacionar suas dívidas. Será que o Menin não poderia fazer com recursos próprios um investimento maior para que o Atlético saísse dessa dificuldade financeira? Fica a questão. Bora falar desse Galo, né? Porque os jogadores chegaram de madrugada em Belo Horizonte. Hoje é day off, tá? Folga para todo mundo na cidade do Galo, pelo menos do elenco. O Cuca dificilmente vai tirar folga, tá ficando na cidade do Galo ali sempre trabalhando, observando os adversários e já programando a tática, planejando a tática. A diretoria também trabalhando e trabalhando firme, muitas mudanças acontecendo no sistema administrativo do Atlético, especialmente na base. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a base. Mas para o jogo contra o São Paulo, o primeiro treino vai acontecer apenas amanhã, às 10 horas da manhã, na cidade do Galo. Ontem o elenco fez um trabalho regenerativo no hotel em Lima, ficou esperando ali dar o tempo do voo fretado voltar para Belo Horizonte e aí já fazendo aquela primeira atividade para que todos tivessem essa folguinha nesta quinta-feira, tá? O técnico Cuca para domingo contra o São Paulo vai ter todo mundo à disposição. O Alan Franco, que ficou fora do jogo passado por conta de uma gripe, já vai ficar bem melhor até domingo, fica à disposição. Se não tiver perdido aí muita condição física por conta dessa gripe, se não for nada muito forte, inclusive deve iniciar a partida contra o Tricolor Paulista. Falei que está tendo muitas mudanças na base. O Luiz Carlos chegou para ser o gerente geral das categorias de base, ele que era do futebol do Flamengo, trazido pelo Paulo Brax, e os dois trabalhando com carta branca para fazer algumas mudanças. Inclusive ontem se despediu da base do Atlético o cara que achou o Savinho, buscou o Savinho, o ex-atacante atleticano Everton, um dos maiores artilheiros da história do Galo, trabalhava na base do Galo há mais de 20 anos,
foi desligado, comunicou o seu desligamento aí nas redes sociais. Everton, que é um fenômeno, infelizmente deixando a base do Atlético. Bom, espero que o Atlético saiba o que está fazendo, porque tem tanta gente ruim para mandar embora e vai mandar logo o Everton. Paciência. Falando em base, ontem o time do Sub-20 do Galinho teve a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da categoria, 3-1 para cima do Bahia, jogando no Sesc Venda Nova. Os gols do Atlético marcados pelo atacante Alisson Souza, o também atacante Pedro Ataíde e o também atacante Loubach. Os 3 atacantes atleticanos fazendo gol. Agora o primeiro gol é que chamou a atenção, jogadaça do moleque Ivan Roman, zagueiro chileno que o Atlético buscou no Palestino do Chile. Já tem mais de 50 jogos pelo profissional da equipe chilena. Desde o ano passado era inclusive titular da equipe do Palestino. O Atlético contratou e colocou para jogar pela primeira vez com a camisa alvinegra pelo Sub-20 ontem. Fez uma jogadaça, rasgou ali a defesa, o meio-campo do time do Bahia e deu um passe para o gol do Alisson Souza, o primeiro gol do Atlético no Sub-20. Ivan Roman, primeiro jogo dele, desceu para a base, mas ele ainda treina com o elenco principal do Atlético, vai descer para fazer um ou outro jogo pontual ali, assim como o João Marcelo Cuca já tinha dito que faria isso para fazer as observações e manter também o nível de competitividade nesses atletas, além do ritmo de jogo, beleza? Um abraço para todo mundo. Amanhã eu volto com mais Galo e quem sabe, hein, tentando desvendar aí essa provável, possível escalação do Galo para enfrentar o Tricolor Paulista. Ingressos já à venda no site ingressos.galonaveia.com.br. Fui! Valeu, Iguinho. Ô, Rafa, é comum, é normal, o jogador acha que isso faz parte do jogo, fica puto, você é contratado ou você sobe pro profissional, treina com o profissional, aí daqui a um tempo você volta pra base, tá disputando jogos lá, um Campeonato Brasileiro Sub-20, e como é que você vê isso de um jogador que veio de outro país? É do jogo? PJ, é bom pro jogador jogar, mas o jogador não gosta não. É? A grande maioria, e eu vou falar por mim também, eu não gostava não. Depois que você tá no profissional, você quer pensar em profissional. Para você manter a motivação de voltar para o Sub-20 e jogar é muito difícil. Além do que, a cobrança em cima de você, ela é dobrada. Porque quando você dá um chute no profissional, que a gente fala, né? Você deu um chute profissional, quando você volta, eles querem que você faça a diferença. E o olhar vai estar voltado para você para fazer a diferença. Então é uma pressão gigante. Se você for bem, nada mais do que uma obrigação. Se você for mais ou menos, já... Interessante você falando isso, no Campeonato Mineiro, nas primeiras rodadas, o Paulo Vitor não era tido como um Sub-20 ali no meio da galera, e aí a galera, todos os jogadores, a imprensa, todos os torcedores, a imprensa também fala, não, o Paulo Vitor já teve minutos no profissional, ele vai render mais. A expectativa era que ele fosse o grande destaque. E não foi. E no caso do Paulo Vitor, até ele já tinha mais rodagem, ele já tinha uma idade mais avançada, né, assim... Nem ele tanto, e o Robert, né? Mas um ano de profissional. Mas a pressão é gigante em cima deles. E no caso do Roman, eu tenho certeza que aconteceu isso. No fundo, se tiver uma análise bem fria, é importante para dar jogo para esses caras. Mas o jogador ainda não mais gosta, não. Ainda mais no lugar dele, eu acho, né? De quem? Do Roman. Ah. É porque assim, porque o cara saiu do país dele, ele era titular do time profissional, saiu do país dele pra vir pra cá pra jogar no Sub-20, eu acho que deve ser talvez um pouco frustrante. Mas faz parte do processo, cara. Ele é muito jovem ainda, ele tem 18 anos, assim, ele é muito jovem. Eu acho que faz parte do processo de adaptação, de entendimento dele e tudo mais, de perceber que vai ser difícil pra ele jogar agora no profissional. Mas eu acho que é natural, de certa forma, você olhar e ficar meio frustrado. Eu não sei como é que foi a conversa também, né? Porque depende muito de como foi o papo pra ele vir, né? Falou assim, não, você vem, nós vamos te usar um pouquinho no Sub-20 esse ano, e aí, ano que vem, você sobe de vez e fica definitivo e tudo mais. Pode ter sido essa conversa. A gente não sabe exatamente o que foi tratado, mas eu imagino que pra ele deve ser mais frustrante do que pra um cara que é do clube, foi revelado no clube, subiu e volta a jogar no Sub-20. Eu acho que o caso dele deve ser mais difícil, internamente. Nós vamos falar... Só pra não passar batido, CJ, que a gente não falou nada aqui, né? O Igor falou e tudo, mas a gente não falou nada. Conta. Acho que até tem mais tempo, deve ter aí uns 2, 3 dias.
Uma grande escolha do Atlético para dirigir o Sub-20, o Leandro Zago. Ah, rapaz! Grande escolha, uma grande figura, um grande entendedor, um estudioso do futebol. Na terça-feira o anúncio. Que entende muito, muito, muito de bola mesmo. E que entende muito mais ainda de samba, o que torna ele uma pessoa ainda melhor. Nossa senhora. Mas uma grande escolha do Atlético. Vai dar samba, Zago. Então. Grande escolha. Na verdade, foi um esquecimento meu, Gris, porque quando ele foi anunciado, e eu sabedor de que você gosta muito dele, eu anotei no papel aqui falar do Zago. Eu lembro direitinho, e grifei aqui e esqueci de... entendedor, sabe muito, né? Grande, um dos grandes estudiosos do futebol brasileiro. Ele já passou pelo Atlético. E foi pra onde? Ele assumiu algum... Ele já teve muito time. Não, mas de profissional? Eu acho que ele teve uma passagem no profissional. Não me lembro onde. Não sei se foi no interior de São Paulo. Mas ele teve uma passagem, eu acho, no profissional. Londrina, não sei. Foi Londrina? Joinville? Não lembro. Pode ter sido Joinville. Foi? Isso mesmo. Não foi? Joinville. Foi. Eu lembro que ele, quando foi anunciado lá, eu falei, pô, belo nome. Se não me engano, ele chegou a comandar o Atlético, né, quando em 2020 acho que o Atlético teve aquele período em que foi da pandemia. A pandemia atacou os jogadores, atacou a comissão técnica, ele comandou o Atlético em 3 partidas. Ele pegou o profissional do Joinville e do Botafogo de Ribeirão Preto. Exatamente. Depois Fortaleza Sub-20, Portuguesa, Santos Sub-20, auxiliar técnico do Santos. E agora vamos. Grande entendedor. Agora, grande figura. Toda sorte pro Zago, viu? O Atlético tem um ótimo profissional ali agora à frente. O Dalladéia também é um ótimo profissional, mas não houve o encaixe, agora segue o caminho dele. É importante essa folga, ô Cabidão. O São Paulo jogou ontem, o Atlético jogou na terça. Aí vamos pensar, teve um dia de folga. Não, ontem eu estava conversando com o Domênico, iam pegar um voo até Lima, aguardar 8 horas no aeroporto para pegar um fretado e iam chegar aqui de madrugada. Isso. Ou seja, não teve o descanso da quarta-feira também. Eu acompanhei o Domênico também nas redes sociais, até para saber se a turma tinha embarcado, não tinha embarcado ainda, mas é isso, não deixa de ser uma vantagem, CJ. Pelo menos no aspecto físico direcionado ao jogo, né? Ontem o São Paulo, obviamente, jogando em Córdoba também, a logística ela não é tão fácil como é, por exemplo, jogar em Buenos Aires, mas sem dúvida nenhuma ontem houve um desgaste bastante acentuado da equipe do São Paulo lá em Córdoba na vitória sobre o Tajeres. E a questão aqui é saber exatamente quanto a altitude impactou fisiologicamente nos atletas nesta recuperação que o Atlético começou a fazer logo após a partida. Essa é a minha dúvida. Até a viagem também, a viagem é uma marmota, né? Porque pode ter... É uma marmota. Porque chegaram de madrugada. Foi na terça-feira, os caras chegaram hoje, vão folgar hoje, vão ter quase nada de trabalho. Por mais que sejam 2 dias de diferença de um jogo para o outro, né, de um dia para o outro, no caso, essa situação talvez tenha igualado as coisas, CJ, para o Atlético e para o São Paulo. O jogo é domingo, eu acho que não vai influenciar quase nada para ninguém. Eu quero te perguntar de peças. O Alan Franco fez falta? No jogo do Galo, terça-feira? CJ, eu acho que não. É mesmo? Pelo nível do adversário, não era um adversário que causava grandes problemas pro Galo, e o Alan Franco hoje não é um volante criador, um volante que poderia entregar mais na parte ofensiva. Na parte defensiva, o Rubens eu acho que cumpriu a função. E contra o Tricas, como está escrito Alan ali no Franco GC? tem que jogar. Aí faria falta? É só por conta do adversário? Eu acho que sim. Eu acho que o Alan Franco está acima do Rubens. Eu tenho certeza que ele está acima do Rubens. Como primeiro volante hoje no time do Galo. elogiou muito o Rubens. Muito Rubens na coletiva. O Rubens, defensivamente, eu acho que ele entregou bem. Ofensivamente, principalmente no início do jogo, ele teve dificuldades. Errou ali 3, 4 passes praticamente seguidos. Adaptação à altitude, ok, pode até ser. Mas eu acho que o Alan Franco hoje tem mais qualidade para iniciar essa construção de jogo. O Rubens pode ser uma opção? Pode. Mas o Alan Franco é titular, não tenho dúvida. Embora não tenha feito falta, porque o Cienciano não causou grandes dificuldades ao Galo. O grande ponto do Rubens, que o Cuca tem que elogiar mesmo, é porque
o Cuca já percebeu que o Rubens vai ser o 12º dele, né? Em tudo, né? E aí você tem que elogiar esse cara. Você precisar dele de zagueiro, ele tá fazendo, cara. Como é que você não elogia esse cara? Você tem que vir a público e dar moral mesmo pra ele. Porque senão, às vezes, o cara pode ficar olhando também, falando, pô, esse cara também eu jogo em todas, mas não jogo em nenhuma, né? No final das contas. Porque você vira aquele cara que só quebra galho, sabe? Nas funções. Então, às vezes, o técnico tem que dar uma moral ali pra ele. Acho que faz parte. E o Rubens já se mostrou que vai ser um cara importante, cara. Por esse elenco mais curto, que o Cuca tem reclamado de que tá faltando ainda alguns jogadores e tudo, ele sabe que ele pode contar com o Rubens em qualquer coisa, cara. O Rubens joga de zagueiro, joga de lateral, joga de volante, joga de meia, joga de ponta esquerda se precisar. Então, assim, esse cara você tem que trazer ele pro seu lado mesmo. Em uma entrevista a Sports Markets Makers, o Bruno Musi deu a seguinte declaração, abre aspas. A gente ainda precisa vender mais jogadores. Na segunda janela do meio do ano, a gente ainda precisa fazer algumas movimentações para equilibrar as contas. Rubens é um homem na vitrine? Por pra isso mim... estão colocando... Não, pra mim não. Pra mim não. Talvez não? Pela versatilidade dele. Mas pra mim não. Honestamente. E eu não acho que ser esse homem é excelente no caso do Rubens. Por quê? Quando você é improvisado, CJ, você faz nota 6, nota 7, tudo... E não é nota 8 em nada. Mas todo treinador adora, né? Não, você pode. Você tá falando que não é legal pra ele, né? Mas não, é pessoalmente, profissionalmente pra ele. Individualmente ali, ele não vai se destacar em pra ele, né? E aí, isso diminui, na minha opinião, o valor de mercado dele também. Galo, galo!